prazer aqui estar com uma casa cheia, apesar das dificuldades do dia de hoje em termos de mobilidade na cidade, e estar aqui ao lado do professor Carlos Filhais, que muito admiro. Já lhe disse que leio religiosamente os textos dele e ele não gostou do advérbio de modo, mas cada um naturalmente também assume a religação à sua maneira, e também gostava de dar uma palavra muito especial à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem um trabalho notável. É importante que haja patronos que efetivamente constroem instituições como esta, e esta que tem um pendor daquilo que mais falta, em meu entender, faz num mundo contemporâneo, que é pensar. Acho que esta fundação tem precisamente essa componente importantíssima de nos fazer pensar, seja o pensamento que habitualmente é dito mais estritamente científico, embora cada vez mais eu penso que a ciência, o conhecimento é transversal e não há essas diferenças e essas fronteiras entre as humanidades e as ciências. Tudo hoje em dia conflui para o conhecimento, e por isso a Fundação faz um meritório trabalho, não só pela edição destas obras, mas também pelos seminários que promove e por uma coisa que tem sido extremamente importante para os portugueses se conhecerem, que é o Pordata. Acho que essa iniciativa, de facto, é de uma enorme importância, para além dos títulos também, que nos vão ajudando a refletir sobre quem somos, para onde vamos e, afinal, de alguma forma, o que queremos. Este livro, que eu não tive a oportunidade de ler, mas que saúdo as autoras, ou a autora que aqui está, as autoras, saúde as autoras. A ciência na educação pré-escolar é muito apropriado, porque de facto nós às vezes balizamos a ciência, pensamos que ela deve só começar a partir de uma certa idade. E eu, que no meio das minhas desta minha vida complicada, este fim de semana decidi levar os meus 2 netos mais pequeninos ao pavilhão do conhecimento e deixá-los ali andar à volta da ciência. Não posso estar mais contente por também aqui estar, tanto mais que, como disse ao Sr. Professor, acabo de chegar de Cabo Verde, em que uma parte da missão no setor da educação, portanto, estabelecendo precisamente uma cooperação bilateral no setor da educação em áreas que não são tão habituais, e uma das áreas foi precisamente a área da divulgação científica, a possibilidade de levarmos ciência às escolas de Cabo Verde, naquilo que quer a Ministra da Educação e do Desporto, quer o Ministro do Ensino Superior, da Ciência e Inovação, ficaram muito gratos, porque para eles é da maior importância, sobretudo uma certa forma de ciência, permitam-me a minha ignorância, mas é assim também que eu penso, uma certa forma de ciência que deixa as fórmulas e passa para o cotidiano, para o que é a ciência ligada àquilo que é a nossa experiência de vida. A Ministra da Educação de Cabo Verde dizia-me, a certa altura, que foi a uma escola que tinha um conjunto de meios laboratoriais e perguntou a um aluno um determinado fenómeno e que ele não lhe soube responder sobre a forma de uma fórmula, e que depois foi uma escola com muitas carências, onde a ciência era construída com materiais muito pobres, mas no fundo com essa experiência direta do que é a ciência no nosso cotidiano, e a criança sabia-lhe dizer exatamente o que é que estava a fazer. Não quer dizer
de forma alguma deixarmos de investir na ciência. É continuar a investir na ciência, mas saber que ela pode estar próxima do nosso cotidiano, próxima de nós, e estou certa que esta ciência na educação pré-escolar é também isso que faz. Muito obrigada, e queria saudar os presentes e manifestar o nosso enorme regozijo por nos juntarmos a este mês da educação da Fundação Manuel dos Santos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Paula Laborinho, que nos recebe aqui com esta magnífica hospitalidade. A Fundação Francisco Manuel dos Santos sente-se muito bem aqui no Instituto de Camões e promete voltar, e voltar muito em breve. Este mês da educação faz em boa colaboração com o Instituto de Camões, e já amanhã, não é? Há uma sessão sobre Literatura e Ensino do Português, que é um outro livro. Não é aqui, é numa pastelaria, na Benar. Sim, mas a seguir vai haver, não vai ser aí, mas a seguir vai... Terça-feira que vem, dia 28, vai haver aqui uma sessão sobre... A leitura no ensino da... A leitura, o ensino da leitura. E voltaremos aqui. Portanto, este mês da educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos está muito ligado ao Instituto de Camões, e estamos muito gratos por isso, e esta ligação vai dar, suponho que às duas partes, vai-lhe dar uma fortaleza acrescida. Há uma ligação forte entre o Instituto de Camões e a ciência, quer dizer, vamos ver, até há várias ligações, mas vou dar duas. Camões logo o nome de Camões. Camões escreve o seu primeiro poema impresso, o primeiro poema que sai sob forma impressa, numa obra científica, Os Colóquios dos Simples, de Garcia Dorta. Ele era amigo do médico português que estava no Hospital de Coa, e faz-lhe um poema introdutório, laudatório. Só depois, é que isto foi em 1563, só depois, em 1562, é que ia aparecer os Lusíadas. E, portanto, a primeira grande obra científica portuguesa em português, que é o Colóquio dos Simples, de Garcia Dorta, tem um prefácio poético, Luís de Camões. Mas a origem do Instituto de Camões, se formos ver a pré-história do Instituto de Camões, encontra-se, se não erro, e a doutora emendará, em 1936... mas antes disso ainda há um outro cientista, diga, em 1929, que é o Gago Coutinho. Sim. Que mas é o primeiro presidente da instituição que dá origem ao Instituto de Camões. Mas eu ia dizer, muito bem, e agradeço, mas ia dizer que em 1936 há a Junta de Altos Estudos, que vai depois, de algum modo, também contribuir para o Instituto de Camões e para aquilo que vai ser, digamos, a circulação da língua portuguesa e os estudos sobre... E esse Junta de Altos Estudos, Junta de Educação Nacional, assim que se chamava, e depois chamou-se Instituto de Alta Cultura, privilegiava, não, tratava de igual maneira as ciências e as letras. É verdade. Como deve ser feito. E, portanto, nós hoje sentimos aqui... na casa do Camões, na casa onde as letras e as ciências se sentem bem. O que nos traz aqui é a apresentação deste livro, A Ciência na Educação Pré-Escolar, e tenho aqui as duas primeiras autoras, Maria Lúcia Santos e Maria Filomena Gaspar. Maria Lúcia Santos é licenciada em Ciências de Educação, mestre em Ciências de Educação, responsável pela área de Educação de Infância da Fundação Bissaia Barreto, com sede em Coimbra, e é Presidente da Direção da Associação de Profissionais de Educação de Infância. A Maria Filomena Gaspar é licenciada em Psicologia, doutoramento em Psicologia de Educação, professora associada na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da minha Universidade, Universidade de Coimbra, e os seus interesses são a educação de infância, formação de educadores de infância, e portanto, é uma pessoa, digamos, especialista nestes temas. Por último, não pode aqui estar, suponho eu que não está, não é? Não. A Sofia Saraiva Santos é uma estudante que nos ajudou a produzir este livro. As autoras já vão dizer de sua justiça quanto ao livro.
Mas eu vou tentar dizer, abreviadamente, para lhes dar mais espaço, qual é a origem do livro e qual é, do meu ponto de vista, o interesse do livro. A origem do livro. Eu tenho sido responsável pela área de educação e também pela área de ciência da Fundação Francisco Manuel Santos, que agora foram unificadas numa área chamada do conhecimento. E na educação, quando eu refleti sobre o que é que havia a fazer em Portugal, em particular, o que é que havia de conhecer melhor em Portugal na educação, uma coisa me veio imediatamente à mente. Aliás, está no meu livro, no ensaio da Fundação Francisco Manuel Santos, a ciência em Portugal. E nesse ensaio digo que Portugal precisa de ciência na escola mais cedo. Isto é uma intuição que eu tenho. Eu acho que para a ciência ter futuro em Portugal, para estar interiorizada pelos cidadãos, é preciso que os pequeninos tomem contacto com a ciência. Tenho esta intuição e eu suponho que este livro ajudará a consolidar que a intuição está certa. Porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque a ciência, que é a descoberta do mundo, o conhecimento do mundo, e não apenas para deleite intelectual, mas também para benefício, para nosso conforto, para aquilo que podemos chamar o desenvolvimento. Essa atitude é uma atitude de interrogação. A descoberta é sempre uma atitude de interrogação. Porquê? Como? E sabem que essa atitude, essa curiosidade natural, parece que nascemos já equipados para fazer perguntas. Aliás, a grande capacidade da espécie humana deve ser isso, a capacidade de fazer perguntas e responder a perguntas. Essa capacidade está muito clara nos primeiros anos da infância, em particular nos anos em que se está no jardim de infância, ainda antes da escola. Às vezes a escola, eu não quero criticar aqui a escola, já tenho criticado noutros lados, mas às vezes a escola até abafa essa curiosidade que é quase irreprimível nas crianças que adquirem contacto com o mundo. A relação de um bebê com o mundo, enfim, de uma certa maneira metafórica, é um pouco a relação do cientista. Agarra, prende-se, cheira, palpa. Isto é uma relação do uso dos sentidos, em primeira mão com os sentidos. Claro que a um outro nível, os cientistas vão depois fazer isso, vão também agarrar, agora já não assim, mas fazendo experiências, observando de uma maneira mais meticulosa, obedecendo a certos protocolos, etc. Mas, digamos assim, a atitude cientista já está ali na infância. Portugal, e basta ir ver a Pordata, que já aqui foi referida, se há mudou muito desde 1964. E uma das coisas que mudou extraordinariamente foi a frequência de jardim de infância. O país na Europa que tem a primazia ainda é a França, a École Maternelle, mas Portugal aproximou-se da França com uma grande... em pouco tempo, em 30, 40 anos, nós estamos a um nível que não é ainda o melhor europeu, mas bastante próximo do melhor europeu. É das coisas que nos podemos orgulhar. Nós temos muitas coisas que não nos podemos orgulhar, mas essa podemos orgulhar. E isso deve-se... enfim, é uma aquisição social, deve-se a todos. Não é uma questão apenas de... Até porque muito desse movimento de jardins de infância não é apenas uma questão do público, é também a questão do privado, de muitos organismos sem fins lucrativos, mas que fazem trabalho de beneficência, por exemplo, como é o caso da Fundação Bissai Barreto. E, portanto, em Portugal temos as nossas crianças no jardim de infância. E temos as nossas crianças sequiosas por ciência no jardim de infância. A pergunta que foi formulada e que os autores respondem está aqui, se os nossos jardins de infância são amigos da ciência. As crianças são amigas, não há problema nenhum. Portanto, com as crianças não há problema nenhum. Agora a questão é, será que essa oportunidade é aproveitada? Está a ser aproveitada entre nós, já que há uma massificação do jardim de infância. Eu, por exemplo, não andei no jardim de infância, no meu tempo não se usava. Nasci aqui perto, na maternidade Alfredo da Costa, e na altura uma pessoa, enfim, entrava aos 6 anos na escola, como eu entrei.
e na escola de voz do operário, e não havia, a voz do operário não tinha a creche, não tinha jardim de infância. Mas hoje tenho, o meu filho andou. E, portanto, há uma diferença entre o antes e o depois. A questão é, estamos perto dos países mais desenvolvidos nesta aproximação à ciência dentro do jardim de infância? As autoras vão responder a esta questão. Mas eu quero acrescentar aquilo que a minha intuição diz. A minha intuição diz, ou os nossos jardins de infância estão próximos da ciência, ou nós, como sociedade, estaremos longe do desenvolvimento. Porque é a atitude científica que nos conduz ao desenvolvimento. É a colocação de interrogações, as interrogações certas, a procura das respostas. A procura das respostas, a ciência não é mais que a procura procura apaixonada das respostas que depois têm de ser devolvidas à sociedade e usadas em benefício da sociedade. A ciência não é dos cientistas, a ciência é de todos nós. E quanto mais não seja isto, esta marca coletiva da ciência, deve ser adquirida o mais cedo possível. A pensar, se eles começarem a fazer experiências, por exemplo, com água, pôr água numa tina de água, aqui só tenho um copo, não mandei vir a tina, mas pegarem qualquer objeto, colocar na água, afunda ou não afunda. Começar por colocar a pergunta. Uma plasticina, por exemplo, afunda ou não afunda. E depois vão ver que vai depender da forma da plasticina. Se for esférica, vai afundar, mas se tiver a forma de um barco, já não vai afundar. Os barcos não afundam, a não ser que se chamem Titanic. E para isso, ainda por cima, têm de bater num iceberg. Mas o iceberg é um bom exemplo. O gelo colocado aqui também não afunda. E as crianças começam por fazer elas próprias com as mãos. Perguntas muito simples, mas que podem ter resposta que não é trivial. Por exemplo, encher o copo de água até ao cimo, colocar um cubo de gelo, continuar com a água resvés, o gelo vai derreter, parece que há mais água, que está um bocado de gelo por fora, e perguntar se vai entornar ou não. E eu só tenho que esperar um bocadinho, num dia de calor como hoje, para ver que nem vai entornar nenhuma gota, o que significa que aquele bocado de gelo que tinha a mais vai encolher. A água é a mesma, mas vai ocupar menos volume. Portanto, a um nível mais elevado, nós vamos dizer que o gelo é menos denso que a água. Mas não é para achar que nas Índias, nós não podemos dizer isso logo aos 3 anos, que o gelo é menos denso que a água. Mas que eles podem ver que o gelo flutua e se percebem. Até podem brincar, pôr aqui um bocadinho de gelo, arranjar um barco Titanic e até aprender história. E engenharia naval. E a quantidade de coisas que aprendem da vida para evitar naufrágios que podem aprender. Portanto, de pequenino é que se torce, diz que é o pepino, mas eu acho que é o destino. O pepino nunca percebi isso, mas eu não sou especialista em assuntos hortícolas. É uma pergunta, também lanço à audiência, vai haver depois um período de debate, se alguém me quiser esclarecer porque é que o pepino, alguém da engenharia agrónoma que nos queira explicar porque é que o pepino se torce em pequeno. Já houve alguns que me tentaram explicar e eu tive dificuldade, mas já me contaram uma história que eu achei plausível, que é o filho do Carlos Magno, chamava-se Pepino, um dos filhos do Carlos Magno, que ele teve vários, e há uns diálogos entre o preceptor, chamado Alcuino, e o filho, que era o Pepino, e o que o Alcuino fazia era torcer o Pepino. É daí que vem. É daí. Já temos aqui uma... Pepino primeiro. Exatamente, havia o filho do... Quase foi o Pepino primeiro, o Pepino segundo. Ora bem, para terminar, pode-se pensar que esta interrogação feita no jardim de infância, que é algo complicado, exige materiais, exige profundos conhecimentos. Não, nem exige materiais, nem profundos conhecimentos. Exige apenas espírito aberto, exige apenas que as educadoras, eu digo as educadoras porque a maior parte são mulheres. Eu um dia fui fazer um congresso, estava organizado pela doutora Lúcia, e estavam 800 pessoas, quer dizer, 800 mulheres e um homem, eram 801. É preciso apenas que as educadoras tenham a mesma abertura, a mesma curiosidade que têm os jovens naturalmente. E elas têm porque já foram jovens, podem estar um bocadinho esquecidas, mas elas têm. E, portanto, não é preciso muito mais, Apenas pôr as crianças a fazer perguntas
e pôr-se a si próprio a fazer perguntas e procurar as respostas, tal como as crianças procuram as respostas. Há vários níveis de resposta, etc. Para vermos um exemplo, que é um exemplo que eu considero muito educativo, este livro, só 30 páginas das 150, é que tem um estudo que eles fizeram norte a sul do país, uma amostra representativa, através da Associação dos Profissionais de Jardim de Infância. Há um estudo com estatístico para saber como é que são os nossos jardins de infância, se há o canto para a ciência, se há atividade de ciência, e dentro da ciência, que ciência é que há mais, etc. O resto do livro são relatos de boas práticas. O que é isso? Depois de recolhidas as respostas, percebeu-se quais eram aqueles que faziam mais e quais eram aqueles que faziam melhor. E servir as boas práticas para a emulação geral é aquilo que este livro faz na maior parte dele. Portanto, não se assustem com as estatísticas e os formulários aqui de início. Uma das coisas melhores do livro são estes registros de boas práticas, ciências muito diversificadas. A observação de caracóis é ciência. E outros animais, não só caracóis. A observação de veados, está aqui, a descoberta dos veados na Serra da Lousã. Brincando com os alimentos, brincando, a palavra é adequada, porque nestas idades a ciência adquire-se a brincar. Não há que ter receio da palavra. É mesmo a brincar que se aprende. E há um sentimento de prazer que se tem quando uma pessoa está em contacto com o mundo a tentar responder. Então, eu tive já contacto em vários jardins de escola e de facto é das experiências mais maravilhosas que eu já tive. As crianças a saltar, eu também quero, eu faço, eu sei, quando eles dizem eu sei, eureka. Eu traduzo para grego, olha, já agora vais aprender grego. Em vez de eu sei, querer dizer é eu descobri. E dentre das coisas que se descobre no jardim de escola, além dos caracóis e dos veados, que pode ser um bocadinho mais... Os caracóis arranjam-se facilmente, os veados tem de ir à Serra da Lousã. Mas há aqui um exemplo que eu queria dar, que é o exemplo... eu como sou físico, não é? Ninguém é perfeito. E eu sou físico. Posso escrever religiosamente, posso escrever para ser lido religiosamente, mas tenho este defeito de fabrico. É um exemplo sobre a luz e a cor. A luz e a cor. Porquê é que eu vou buscar o exemplo da luz e a cor? Primeiro porque é o que está aqui na capa, é o que chama a atenção. Aqui a biblioteca do Camões está cheia destas capas e vem ali um catavento com cores e depois o catavento a rodar e as cores assim misturadas. Se rodar com grande velocidade e as cores forem as cores do arco-íris, o resultado vai ser branco. No fundo, as cores do arco-íris aparecem quando a luz branca do sol passa nas gotículas das nuvens em certas condições e nós vemos aquele arco maravilhoso que nos deslumbra a todos. Não é apenas às crianças. E ainda hoje, quando nós vemos o arco-íris, nós ficamos encantados por viver num mundo em que há arco-íris. Pode haver muitas coisas no mundo, mas há arco-íris no mundo. Mas o arco-íris também se pode fazer ao contrário. E isso que aqui estamos ali a ver, que está na capa do livro, é um arco-íris inverso. Não é inverso, é o Camões. E inverso, que é misturar as cores para dar o branco. Está assim um branco sujo, mas dá um branco. E esta atividade pode-se fazer no jardim de escola. O arco-íris também se faz com um espelho, com água, com coisa, faz-se um arco-íris, projeta-se um arco-íris na sala de aula. Portanto, se faltar o arco-íris cá fora, fazem um arco-íris lá dentro. Não é difícil. E depois podem perceber melhor o arco-íris. Se fizerem o arco-íris ao contrário, por outras palavras, nós vamos com as nossas crianças ser construtores e desconstrutores do arco-íris. Uma pessoa que aos 4 anos faz arco-íris e desfaz um arco-íris, vai ser um cidadão de parte inteira. É a minha tese. Quer dizer, já não lhe falta fazer nada. Quer dizer, ele já é capaz de operar dessa maneira do mundo, ele é capaz de fazer coisas ainda mais, coisas prodigiosas. A primeira pessoa que fez essa experiência foi Newton, um grande sábio inglês, em que fez, enfim, atribui-se-lhe o chamado disco de Newton, que é pôr um peão. Um peão significa uma roda pintada com as cores do arco-íris, põe-se a rodar e fica branco. E as crianças da escola Jardim de Infância da Chete, que eu não sei onde fica, a Chete Alcanede, mas fica num sítio onde sabem quem é o Newton. E está aqui o relato dessa prática, que a partir de agora a Chete Alcanede fica revelado ao país e ao mundo, porque lá
eles têm-nos a ensinar como é que se fazem estes discos de Newton e fazem o relato daquilo que viram. A professora recolheu, até fizeram um blog, puseram na internet e eu leio. Ontem construímos discos de Newton. Não sabem o que são? Nós explicamos. Estão a ver? Já temos aí professores em potência a querer explicar aquilo que sabem. E acho muito bem. Dizem as crianças, são os discos inventados por um senhor chamado Newton, que nos ajudam a perceber que todas as cores juntas fazem a cor branca. Branca quer dizer branco farrusco. Eu acho uma piada ao farrusco. Ajuda a compreender que a luz do sol é formada por todas as cores. Lembram-se que a luz do sol, quando se divide, forma o arco-íris? Pois isto é ao contrário, quando se juntam todas as cores. Bem, isto, além do mais, está bem escrito, muito melhor que alguns alunos que eu tenho no primeiro ano da universidade. Por outras palavras, a propósito da experiência, nós podemos exercitar a língua do Camões. Claro. A propósito das experiências, podemos fazer transmitir, criar, digamos, a capacidade de transmitir ideias de uma forma clara. No fim de termos o círculo pintado, fizemos um furinho no centro e colocámos lá um lápis de forma ao círculo poder rodar. Só os adultos é que conseguiram rodar tão depressa que conseguiram que as cores se juntassem para vermos o quase branco. Eles já começam a notar a diferença das crianças e dos adultos. Os adultos são os únicos que conseguem dar velocidade à coisa para conseguir ver bem. São mais capazes do que eles, mas eles sabem como é e vão tentar ser adultos. É isso também que queremos, que eles mentalmente se vão capacitando para se tornarem adultos. Não conseguimos, foi super divertido, não conseguimos fotografar, tentámos fotografar, mas foi super divertido brincar com os círculos e no final do dia podemos levá-los para casa para continuar a rodar. Esta experiência feita nesta escola teve esta consequência. O jardim de infância, não lhe vou chamar de jardim de escola, que acho que não é politicamente correta, mas jardim de infância, no final do dia, foi direto para casa. E isto é uma experiência que deve ser replicada, que deve ser repetida. Levar as atividades de descoberta também para casa. A mãe pergunta ao pai, o que é que fizeste hoje? Já fiz discos de Newton. Discos de Newton, o que é isso? Eu faço. Eu mostro. E assim a ciência fica mais forte, a sociedade fica mais forte e a ciência ganha uma capacidade na sociedade que a torna incólume a todas as dificuldades e infelizmente temos tido algumas em Portugal, mas eu estive há pouco num congresso de jardins de infância, numa reunião de educadores de infância em Coimbra, na Fundação Bissaia Barreto, e eu disse-lhes, vocês têm o futuro nas mãos, porque mesmo que haja um obstáculo à ciência, a ciência está todos os dias a crescer nas vossas mãos. Muito obrigado. Bom, agora é a minha vez. Está ligado? Conseguem-me ouvir? Bom, eu vou-vos apresentar alguns dados do estudo. Portanto, depois da apresentação brilhante do professor Carlos Fiorais, eu vou ficar com a parte um bocadinho mais chata. Portanto, vou-vos pedir alguma paciência relativamente a algumas das coisas que eu vos vou mostrar. Não vou ser muito maçadora, espero. E a grande questão é, são de facto os nossos jardins de infância amigos da ciência? Bom, neste momento podemos dizer que são amigos, mas ainda não são os melhores amigos. E, portanto, vamos pensar em algumas estratégias de os tornarmos melhores amigos. E de os tornarmos melhores amigos porquê? Esta questão da ciência no pré-escolar não é uma questão nova. Nós temos nas orientações curriculares a área do conhecimento do mundo. E a área do conhecimento do mundo, se forem ver a definição, tem claramente a ver com a curiosidade, com aquilo que nós queremos ver acontecer toda a vida, que é o desejo de saber e de compreender o porquê, e que por algum motivo se perde em algum momento da nossa vida. As crianças nascem ávidas de saber porquê, como, e em algum momento elas deixam de estar ávidas disso. Em algum momento elas desistem de querer perceber porquê e como, e passam a ser reprodutoras de saber em vez de serem produtoras de saber. E deixamos de ter uma sociedade que consegue fazer aquilo que foi feito, que é a produção de saber a todos os níveis, incluindo a própria arte. Portanto, quando falamos de ciência, também estamos a falar de arte. Também estamos a falar de literatura. E, portanto, a nossa questão é como é que esta área do conhecimento, que é uma sensibilização a diferentes ciências, está, de facto,
a ser desenvolvida, está de facto a ser implementada ao nível do jardim de infância. E com esse objetivo nós fomos de facto fazer um estudo que partiu destas questões e em que pretendemos também, ao mesmo tempo que tentávamos responder a isto, conhecer aquilo que nós poderíamos chamar as características de uma sala amiga das ciências, tendo presente que essa sala é construída e dinamizada por um elemento central, que é o educador de infância. Portanto, será que os nossos educadores são capazes de criar crianças curiosas, com vontade de saber, de conhecer, de formular hipóteses, de testar teorias, ou não? E, como todos os cientistas, construímos questionários para ir observar a realidade, porque é isto que se faz. Porque não podíamos estar com todas as educadoras, construímos questionários para elas nos darem a sua visão daquilo que era a sua prática. E pedimos-lhe também relatos, como vocês já ouviram falar. Construímos escalas de ciências, mas também construímos escalas de matemática, para tentar perceber o quê? Será que as nossas salas são mais amigas das ciências ou mais amigas da matemática, embora a matemática seja uma ciência? Vamos tentar perceber um bocadinho isso, até porque a política científica nos últimos anos em Portugal, ao nível da educação de infância, como sabem, tem tido uma grande ênfase na literacia e na numeracia. E a ciência no meio disto tudo está lá? Não está? Perdeu-se? Bom, no meio disto, como é que os diferentes conteúdos que têm a ver com ciência, e vocês têm aqui uma listagem de diferentes conteúdos, entre eles a química, a meteorologia, a sociologia, a história, e nós podemos dizer, meu Deus, mas isso ensina-se no jardim de infância? Não. No jardim de infância não se ensina. No jardim de infância descobre-se e cria-se. E é por isso que as crianças, quando estão a brincar no jardim de infância, conseguem ser tão ativas quando nós lhe perguntamos: porquê que tu achas que a minhoca morreu? Porque nós não fizemos furinhos na caixa. Ela não quer que eu lhe diga porquê que a minhoca morreu. Ela, quando pergunta porquê que a minhoca morreu, ela quer que eu a ajude a pensar porquê que a minhoca morreu. E porque eu não lhe dou respostas, nem lhe faço perguntas para saber se ela sabe, ela vai fazer aquilo que um grande cientista antes de nós, que é o Vygotsky, disse que é: a criança, quando brinca, pensa uma cabeça acima dela. E por isso é que ela consegue ser tão competente quando está a brincar. Se vocês fizerem uma pergunta a uma criança sem ser em contexto de brincadeira, a probabilidade de ela vos dar a resposta errada é muito alta, porque ela sente que está a ser avaliada. E isto, quem é pai e mãe, sabe possivelmente, aquela vez em que chegou ao pediatra e disse: doutor, o meu filho já sabe contar. Ele: já sabes contar, então conta lá. Conta lá até 10. E o miúdo diz 1, diz a 11 e diz a 15. E o pediatra fica a olhar para a mãe, e a mãe fica a olhar para o pediatra, e ninguém percebe o que é que aconteceu ali. E o que aconteceu ali é que a criança sentiu-se avaliada. E como se sentiu avaliada, pensou: se eu tenho aqui 2 adultos que sabem contar melhor que eu, às tantas a maneira como conto não está certa. Portanto, vou inventar. E vai inventar da maneira mais inteligente possível. Porque 11 e 12 não têm nada a ver com 10 a 1 nem 10 a 2. Por isso é que a linguagem numérica em português é altamente confundente para uma criança. Mas isso é outra história. E depois temos a questão das capacidades investigativas. Será que eu consigo pôr as crianças a formular hipóteses? Elas formulam hipóteses todos os dias. Elas testam hipóteses todos os dias. E por isso é que nos riscam as paredes, por isso é que nos partem copos, por isso é que cortam roupa, por isso é que rasgam livros, porque elas estão a testar. E no momento em que eu começo a colocar limites, e tenho que os colocar, claro, eu estou claramente a impedir o pensamento de se desenvolver. E em contexto de jardim de infância, isto é grave. Porquê? Porque o jardim de infância existe para isto. Se não existe para isto, então não precisamos de educação pré-escolar e arranjamos uns sítios para guardar os meninos, muito simpáticos, quentinhos e agradáveis. Muito bem. Quisemos também perceber o que é que os educadores de infância pensam da infância em contexto de educação. A educação é um mecanismo em que eu permito à criança apropriar-se daquilo que eu chamo de ferramentas de pensamento, em que eu as doto muitas vezes de coisas que o meio onde elas crescem não as dota. Será que nós somos uma sociedade inclusiva desde os 3 anos ou somos uma sociedade que exclui desde os 3 anos? Isto é uma pergunta que temos que fazer a nós mesmos. Estamos nós a reproduzir a exclusão social? Eu acho que sim.
mas isto é a minha opinião. Muito bem. E pedimos as tais relatos de prática a estas educadoras. Quem são estas educadoras? São educadoras muito interessantes. Porquê? Porque estão distribuídas em 3 grandes grupos etários. Temos educadoras até aos 35, temos educadoras dos 35 aos 45, isto é mais ou menos 1/3 da nossa amostra, e depois temos educadoras com mais de 45 anos. Temos 111 educadoras com mais de 45 anos. Portanto, temos aqui uma grande heterogeneidade de educadores e temos educadoras com imensas habilitações. Temos educadoras que só ficaram pela licenciatura, temos educadoras que foram, além da licenciatura, fazer sucessos, fazer mestrados, fazer doutoramentos. E temos educadores que já saíram deste novo modelo que nós temos de formação de educadoras, que são os mestrados integrados em Educação de Infância ou em Educação de Infância e Ensino Básico. Portanto, a nossa amostra é altamente representativa. Quando começamos a olhar para os resultados, o primeiro dado que salta é que a área da ciência que surge como mais fragilizada nos jardins de infância é a área claramente dedicada à ciência. Ou seja, os jardins de infância, mais ou menos 40% dos nossos jardins de infância não têm uma área dedicada às ciências. Isso não é grave. Podemos dizer que eles fazem ciência noutras áreas. Só que depois, quando vamos analisar os materiais de ciências noutras áreas, também numa grande maioria de jardins de infância, esses materiais não existem. Quando olhamos para os processos científicos, um processo interessante que surge é a preparação de alimentos. Como sabem, a preparação de alimentos é um momento imenso de criatividade. Porquê é que vai ao fundo? Porquê é que não vai ao fundo? Porquê é que ferve? Porquê é que não ferve? Porquê é que entra rijo? Porquê é que sai mole? Porquê é que evapora? Porquê é que esturra? Isto é ciência. Isto é desenvolver conhecimento. E aqui, de facto, há também uma área que nós sentimos como mais frágil. Atenção, frágil, eu não estou a dizer que é negativa. Estamos a falar numa escala de 0 a 4 e temos sempre valores superiores a 2. Portanto, são áreas em que nós podemos melhorar. A área dos materiais naturais, dos processos vivos à nossa volta e dos processos científicos gerais são áreas que estão mediamente desenvolvidas e, portanto, embora tenham alguns pequenos subdomínios que nós devemos atuar, são áreas que não nos devem preocupar tanto. Portanto, isto aqui é só para vos colocar visualmente a questão de 40% dos nossos jardins de infância não terem área de ciências e de não chegar a 2,5 os itens que tinham a ver com materiais de ciências nas outras áreas e com coleções de coisas que esticam, que rolam, que balançam, feitas de plástico, metal, etc. Portanto, isto é aquilo que mais frágil está. Mas atenção, reparem que para baixo temos muito mais itens que estão bem, ou seja, que não são itens que nos preocupam. Quando olhamos para a preparação dos alimentos, temos uma questão cultural, que é qual? Nos nossos jardins de infância, os alimentos não são preparados no jardim de infância se forem da rede pública. Portanto, as crianças não podem ter essa oportunidade de aprendizagem. Portanto, a questão é se existem ou não atividades de preparação de alimentos. E como podem ver a seguir, logo no item a seguir, estamos quase já próximo do 3, portanto, essas atividades existem, embora seja importante estar atento a envolver a criança nessa preparação e com os adultos, de facto, poderem ser modelos. Depois, os materiais naturais, algo que alguns de nós já sentem. Há educadoras que não gostam mesmo de minhocas, aranhas, moscas, pulgas, não sou só educadoras. Besouros. Ok. Mas não são só as educadoras. Qual é, entre aspas, o problema das educadoras não gostarem? É que um cirurgião que não gosta de sangue seria complicado. Deixava morrer doente. Portanto, eu posso não gostar, mas tenho que fazer qualquer coisa com isto. Tenho que refletir sobre isto, em contexto. Porquê? Porque há uma correlação enorme, e isso foi trabalhado no nosso estudo, não está aqui, que é quem não gosta não trabalha com as crianças. E, portanto, isto é que não pode ser. Porquê? Porque é a minha função profissional. Portanto, é qualquer coisa que nós devemos pensar. As crianças gostam de minhoca. Depois, relativamente aos seres vivos, nós temos uma cultura de trazer muito para dentro da sala, como veem, os seres vivos e as plantas,
E relativamente aos processos científicos gerais, também a escala apresenta bons resultados, nomeadamente coisas muito engraçadas, como colocar as crianças a verem maçãs a flutuar, a verem batatas a ir ao fundo, a ver, por exemplo, materiais que mudam, a usarem lupas, ímãs, etc. Interessantemente, quando olhamos para a escala de matemática, está tudo muito melhor. Ou seja, as nossas salas são muito mais amigas da matemática do que das ciências. E isto é algo que nos deve fazer pensar, não por serem amigas da matemática, mas porque é que são mais do que das ciências e como é que podemos reverter isto. E reverter porquê? Porque há alguns dados que não são preocupantes, mas devem nos levar a tentar pensar. Quando nós perguntamos às educadoras que conteúdos científicos é que elas abordaram nos últimos 6 meses de forma superficial, ou seja, sem serem projetos, mais de metade das educadoras diz não abordar conteúdos da biologia, como podem ver aqui, e da geologia. Desculpem, peço desculpa, têm toda a razão. Da química e da geologia. Depois, como podem ver, a seguir temos outras áreas, mas estas são claramente aquelas que aparecem como as áreas onde nós temos que ter alguma atenção se estivermos a pensar na formação em contexto para modificar estas práticas. Outra coisa que nos chamou a atenção no estudo e que vocês podem ver é que quando nós olhamos para estas áreas e perguntamos como é que elas foram abordadas, a maioria foi abordada por iniciativa da educadora. E se a ciência é curiosidade, devemos pensar se não devíamos ter ali mais iniciativa da criança. Porquê? Porque na física, na química, na biologia, na geologia, na educação ambiental e na educação para a saúde, e na história e sociologia, na geografia, quem inicia é a educadora. Algo a pensar. Quando olhamos para projetos profundos, ou seja, os projetos de jardim de infância em que se tem uma atitude de projeto, não é projetos, é atitude de projeto, e em que se envolve durante um determinado período de tempo, 84% ou mais das nossas educadoras não abordou nem a química outra vez, como podem ver, nem a geologia outra vez, nem a história e sociologia. Mais um dado que nos deve levar a refletir. Capacidades investigativas que elas promovem nas crianças. Prever e testar hipóteses está na linha dos 34%. Ou seja, é baixo. É pouco. É baixo. Portanto, temos que pensar nisto. Porque prever e testar hipóteses é o saber em ação. É eu questionar, é eu ser curioso, é eu querer saber mais, é eu querer construir teorias. E nos 50%, reparem, temos coisas como tirar conclusões, temos coisas como colocar questões, ou seja, não temos muito acima dos 50%. Portanto, algo também que nos deve fazer refletir. A narrativa, felizmente, é uma narrativa altamente amiga das ciências. Os educadores claramente, numa linha vigotskiana, entendem a educação pré-escolar como algo que tem que ir além da relação, como algo que tem que dotar as crianças de ferramentas de pensamento. Não chega a dar colo, não chega a constituir ambientes de cuidado, é também preciso, é preciso ir mais além. E depois temos as tais atividades e experiências que eu vos convido a ler, tais como brincar com os alimentos, só chuva, estou farta, materiais naturais, a descoberta do montado, etc, etc. Portanto, isto é a parte mais rica do livro, é aquela parte que vos pode inspirar ou que vos pode reforçar, porque vocês podem dizer, eu faço melhor. Muito bem, e eu pergunto-vos, e porquê é que não escrevem o que fazem? Os educadores não escrevem a sua prática. Conclusões principais, foi um bocadinho aquilo que eu vos estive a dizer. De facto, temos pontuações amigas, indicadoras de uma sala amiga, ainda não são amigos íntimos, mas já são amigos. Há necessidade de pensarmos em mais áreas de ciências no jardim de infância e em mais materiais de ciências. Há a questão da preparação dos alimentos, se for algo que seja culturalmente possível, fazê-lo com as crianças e à frente das crianças. A questão das atitudes, se eu não gosto de insetos, tenho que aprender a refletir sobre isso e talvez ultrapassar um bocadinho essa questão. A questão da geologia e da química, muito importante.
tal como a física, a educação para a saúde, a química, a história, a sociologia, e isto é o dado que para mim é claramente mais indicador, que é mais de 50% dos educadores refere não estimular nas crianças, prever e testar hipóteses, planear projetos, formular hipóteses, explorar, investigar, interpretar, embora classifiquem a sua intervenção como boa. Isto é uma coisa que acontece noutras áreas. Nós normalmente classificamos-nos como bons. Isso também nos deve fazer pensar. Portanto, e a questão de serem mais amigas da ciência, das matemáticas do que das ciências. Muito bem, eu termino com este slide. Há uns tempos o professor Carlos Filhais disse que ainda não temos um casamento entre a educação e a ciência. Nós usamos essa frase do nosso investigador residente. Aos artistas residentes nós temos um investigador residente, não é? E claramente podemos afirmar que não temos ainda um casamento da educação pré-escolar com a ciência, mas temos um namoro. E parece-nos que temos um namoro que tem algumas bases sólidas para se fortalecer. Portanto, aqui somos nós que vamos ser os responsáveis se este namoro acaba em divórcio ou se vai acabar num casamento feliz. Muito obrigada. Bom, cabe-me a mim fechar esta apresentação, não é? Sim, porque pode haver perguntas. Sim. Eu quero, antes de mais, agradecer à doutora pelo acolhimento e agradecer também ao professor Carlos Filhais pelo desafio que nos lançou, que nós aceitámos de bom grado, porque este era um projeto que nos permitia não apenas mostrar o trabalho dos educadores, que às vezes, como dizia a professora Filomena, é verdade, os educadores escrevem pouco sobre o seu trabalho e é preciso que se escreva mais. Portanto, este era um trabalho, uma tarefa que nos permitia mostrar as práticas e, felizmente, tendo em conta os resultados, mostrar boas práticas, mostrar que os educadores fazem um trabalho que é relevante nesta área que foi avaliada, na área das ciências e da matemática e nas outras áreas também, mas não há muito... Para já não há muita investigação em educação de infância e portanto, também não aparece, não se fala tanto. Portanto, esta era de facto uma oportunidade que nós não podíamos deixar passar. E agradeço também à professora Filomena e à Sofia que aceitaram participar nesta aventura e também, já agora, se me permitem, às meninas da APEI, especialmente à Carmo, que está ali escondida atrás, que eu não a vejo, que foi um elemento central na coleta de muitos dados e no contacto com os educadores. Quero agradecer, se me permitem, a todas as educadoras que responderam ao inquérito, que era grande, e quero agradecer muito especialmente às educadoras que chegaram à fase dos relatos de prática. De facto, isso exigia muito mais e a escolha destas educadoras teve a ver com um item do questionário que pedia para relatar em 10 linhas uma experiência significativa que tivessem tido. E foi a partir desses pequenos relatos de 10 linhas que nós selecionámos as experiências e pedimos que nos escrevessem os relatos de práticas. Algumas dessas educadoras estão aqui, pelo menos uma. Eu não conheço a maior parte, só conheço 2 ou 3 das pessoas, portanto é provável que esteja aqui algumas. Já agora, se estiver, gostava que se... São coautores da Está ali uma, exatamente, está ali uma, não está mais nenhuma, só uma. Está ali uma educadora que participou, que fez então relatos de prática. Agradeço-lhe a ela e agradeço a todas, porque sem elas, de facto, o livro não teria a riqueza que tem. Como também já foi dito aqui, certamente haverá pessoas que fazem melhor do que está aqui, mas a ideia não é ser melhor nem pior, a ideia é mostrar e divulgar aquilo que algumas educadoras generosamente decidiram partilhar connosco, porque esta coisa de relatar a nossa prática pode não ser fácil, porque é uma exposição, fica-se sujeito ao juízo de valor dos outros e muitas de nós não nos sentimos muito confortáveis com isso às vezes. Mas
é bom arriscar de vez em quando, porque pode acontecer alguma coisa boa. E neste caso aconteceu porque ficou demonstrado que as educadoras de infância fazem um bom trabalho de abordagem da ciência nos seus jardins de infância. Não temos nada que nos envergonhar com estes resultados. Todos os itens, apesar da professora Filomena ter destacado os aspectos em que nós precisamos de melhorar, foram só alguns. Existem muitos mais, os outros todos que estão com valores médios ou acima da média. Portanto, há ali muito de que nos podemos orgulhar, e eu fico muito satisfeita por os resultados terem sido estes. Finalmente, antes de passarmos então às questões, queria informar que o livro está disponível gratuitamente no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É só ir lá e descarregar. Se quiserem em papel, naturalmente terão que adquirir junto da pagam Fundação. Pagam só o papel, não pagam o conteúdo. Mas podem descarregá-lo gratuitamente do site da Fundação. E pronto, se calhar agora passávamos ao debate. Obrigado também por terem vindo aqui, pela curiosidade que mostraram em relação ao estudo, e que venham outros estudos. Obrigado. Obrigado. Abrimos um pequeno espaço de debate, porque a Fundação tem este objetivo, conhecer melhor o país, mas tem também por objetivo a discussão daquilo que se vai conhecendo, naturalmente para que o país, tomando melhor consciência do que possa ser melhor. Sobre o que aqui foi dito, se alguém quiser colocar alguma pergunta às autoras, ou a nós, ou a nós, façam um favor, ou se alguém quiser fazer algum comentário, se faz favor. Fazer uma pergunta. Eu atrevo a ser o primeiro a fazer a pergunta, porque eu sinto-me como um gato que entra numa jaula de leões. Quer dizer, a minha formação é matemática, mas a minha vida não está tão intensamente ligada a estas disciplinas, para além de ser avô de 14 netos e os ter acompanhado sempre. Isso é um título, isso é um título. Mas a pergunta é esta, aliás, tentando responder àquilo que me fazem, à pergunta que me fazem ali, eu acho que sim, senhor, que os jardins de infância são amigos da ciência, não são os amigos preferenciais ou ideais, mas são amigos. Mas acho que falta uma coisa, que eu depreendi aqui, para já quero dar os parabéns ao professor Filhais e às senhoras professoras, um trabalho incrível, e à Fundação, enfim, são estes elogios que fazem parte do programa também, e com toda a justiça. Mas é o seguinte, as crianças normalmente não lhes é ensinado ou não lhes é dito porque é que é importante o conhecimento. Quer dizer, há uma fase que é ensinar. Porque é que 2 e 2 são 4, ou porque é que o corpo flutua, ou porque é que quando ele se vai para dentro da banheira diz eureka, porque alguém lhe disse que o nível da água se elevava na banheira. Mas acho que há uma pergunta que devia ser respondida, ou pelo menos uma preocupação, era dizer às crianças porque é que o conhecimento é importante. Porque eu, como empresário, já na vida, venho a encontrar gente jovem, formada, enfim, eu tenho 76 anos, portanto já sou muito velho, mas vim a encontrar pessoas na minha empresa, jovens, supostamente vindas de bons estabelecimentos de ensino, mas que não sabiam nada, não sabiam aquilo que era essencial e utilizavam o conhecimento de uma maneira estritamente profissional e nada humana. Depois, o que é que acontece? Nós depois, estes miúdos que crescem nas universidades a aprender, a ser bons alunos, a tirar diplomas e a fazerem estágios e mestrados e não sei mais o quê, depois vão para o governo e é o governo que se vê. Quer dizer, porque não têm qualquer espécie de intuição humana, nem de justificação, porque é que eles aprenderam aquilo. Aquilo não é propriamente para ir ganhar um emprego para o governo. O conhecimento, eu peço desculpa, é a minha maneira de ver as coisas. O conhecimento é importante para ser solidário, para ser um elemento de uma sociedade e útil a essa sociedade.
ter um sentido de responsabilidade. Eu estudei nos Estados Unidos também economia e as crianças da cidade onde eu vivi, ao pé de Los Angeles, na UCLA, foi onde eu estive, as crianças eram ensinadas a ter responsabilidades desde que entravam para o kindergarten, para as primeiras contactos com a escola. Coisas pequenas. Tu ficas responsável por ter o quadro limpo. Tu ficas responsável por os cestos estarem despejados. Pequenos... outra coisa, só para terminar, não quero de maneira nenhuma amassá-los com isto. Mas a experiência que me deram os meus netos é que eles, entre o nascer e os 2, 3 anos, quando vão para os jardins de infância, são autênticas esponjas. Aprendem tudo o que nós lhes ensinamos. Eu tenho 3 netos no Catar, um com 7, um com 5, um com 2 e tal, falam português, inglês e árabe. Não é? E não foram para a escola. Aprenderam. Era só isto, era uma reflexão que eu queria fazer, e se houver alguém que me possa esclarecer, mas sobretudo na utilidade do conhecimento e no sentido de responsabilidade que eu acho que deve estar associada a tudo o que é ensino. A Filomena quer responder a este jovem de 76 anos. Muito obrigado por ser curioso e por colocar perguntas ainda. Com toda a certeza teve que ser uma criança curiosa, porque ninguém vai fazer um doutoramento para a América se não for curioso. E a questão que nós estamos aqui a falar é porque é que há crianças e jovens e adultos e pessoas mais maduras que se mantêm curiosos e porque é que há pessoas que nunca chegam a ser curiosos. E isto, infelizmente, é uma questão que não passa só pela educação. Claro que nós temos como sociedade, a escola é a instituição que nós criamos com essa responsabilidade. Agora, não passa, infelizmente, só pela escola. Porque, como disse uma criança, até aos 3 anos é uma esponja. A grande questão é que a educação pré-escolar em Portugal só é pública e só tem dimensão universal a partir dos 3 anos. A grande questão é o que é que acontece também antes dos 3 anos. E antes dos 3 anos, e eu não estou a inventar nada, porque toda a gente ouviu os últimos infelizes relatórios que em 4 crianças temos uma pobre, neste momento, em Portugal. Essas crianças não estão, com certeza, em espaços de educação que desafiem o conhecimento. Portanto, o que nós temos claramente, na minha opinião, atenção, isto é a minha opinião, mas também baseada em investigação, temos claramente uma sociedade, eu já o disse há pouco, em que reproduzimos as diferenças sociais que existem à partida. Portanto, os espaços de educação de infância, e aqui, atenção, estou a falar de educação de infância desde os 0 até aos 6, os espaços de educação de infância não têm a qualidade de promoção do pensamento, isso que disse. Como é que dizemos a uma criança que o conhecimento é importante? Não dizemos, modelamos. Todos os dias, em sua casa, à frente dos seus netos, está a modelar porque é que o conhecimento é importante. Infelizmente, a maioria das famílias não tem essa capacidade. E, infelizmente, as nossas escolas não dão a volta a isso. Reproduzem isso. Portanto, eu tenho um discurso muito crítico. Atenção, não é em todas as escolas, mas a maioria das nossas escolas faz claramente uma reprodução daquilo que já é a estigmatização social. E depois há crianças que têm a sorte de quê? De ter famílias que questionam. De ter famílias em que eles dizem, porcaria, porque é que eu tenho que ir para a escola? E a mãe, ou o pai, ou o avô, ou a avó, são capazes de estar, não é perder, é de usar e ganhar, um mês a fazer um projeto com ele, a tentar que ele perceba porque é que se ele não aprender a ler, ele vai ser infeliz toda a vida. Portanto, eu acho que nós aqui estamos a ultrapassar claramente a esfera da educação, sem, no entanto, negar que a educação tem uma responsabilidade social. Porque foi a instituição que nós criámos para isso. E neste momento essa responsabilidade social está a ser esquecida. Isto é a minha opinião. Muito obrigado. Acho que a discussão está a aquecer. Vamos tentar que se mantenha. Alguém quer acrescentar os seus? Na América diria 50 cents. Uau, gigantesco. Ora bem, eu que também não tenho tantos, mas já tenho 6 netos, uma das coisas que não tenho muito tempo para estimular o conhecimento deles, tento fazer o que posso,
Mas uma das coisas que é quase inelutável, e eu tenho desde o neto de 3 anos até ao de 14, o mais pequenino ainda não chega a isto, e eles todos têm aquela fixação nas tecnologias que faz com que aquilo que eles mais gostam é ter efetivamente um tablet nas mãos. E isso é uma coisa que gera alguma perplexidade, a mim gera-me alguma perplexidade, ou pelo menos interrogação. Confesso que, apesar de tudo, acho melhor do que outra coisa que achava muito pior, que era as crianças metidas num carro e na parte de trás havia uns vídeos que nem sequer permitia às crianças aquilo que me pareceu mais interessante, que era olhar pela janela, já que o carro ia em movimento. Portanto, isso então eu achava completamente disparatado. Em relação aos tablets, tenho algumas dúvidas, interrogo-me, porque a verdade é que eles são tão... eu costumo chamar-lhes os ETs, porque eles parecem que têm um dedo já maior, não é? Que está todo ele já preparado. Eles vão à televisão grande e começam a carregar a ver se aquilo muda. Exatamente, já está preparado para que aquele dedo tenha uma utilidade suplementar. Mas, efetivamente, é uma realidade com que nós nos debatemos nas crianças mais pequenas. É verdade. A Lúcia, tecnologia e criança. É complicado, porque de facto as crianças parecem que já nascem com o dedo preparado para ir qualquer ecrã, já estão assim a ver se aquilo passa. Eu vou dar a minha opinião pessoal acerca disso. Eu acho bom, excelente, que haja computadores nos jardins de infância, e a maior parte tem neste momento computadores que utiliza regularmente, e é bom que as crianças se familiarizem com as tecnologias. Mas tenho algumas reservas, tenho bastantes reservas e sobretudo depois de ter lido, não li os estudos completos, mas li resumos de 3 ou 4 estudos, e isso aliás já era um sinal que se notava nas crianças, que o nível de atenção delas diminuía quando confrontados com outras tarefas como a leitura ou de estar sentado a fazer um exercício de qualquer natureza, qualquer coisa que exigisse um pouco mais, uma concentração mais duradoura sobre um mesmo assunto. E vi há uns tempos uns estudos canadianos que alertam justamente para essa questão, é que a capacidade de concentração das crianças numa tarefa simples que não muda, que não está sempre a passar como no ecrã, não é? Numa tarefa fixa, diminui terrivelmente. Ou seja, eu acho, a minha opinião é que estas crianças vão ter dificuldade de ler um livro até ao fim, porque a página do livro ainda demora um bocadinho a ler de um lado e do outro, não é? Aquilo não passa assim com tanta rapidez. Portanto, aí a minha opinião é que de alguma maneira se tem que equilibrar estas tecnologias com o resto das atividades que podem ser feitas e sobretudo com a rua, porque as crianças cada vez menos vão à rua e na rua é que está o mundo, é que nós podemos conhecer o mundo, é muito difícil conhecê-lo através de um ecrã de computador, ou seja, do que for. Temos que ir mesmo para a terra, sujar as mãos, mexer nos bichos, correr nas florestas, saltar os muros. Isso é que é a descoberta do mundo e o conhecimento do mundo. Portanto, é bom que as crianças estejam na rua. Há aquela anedota que a mãe quer que a criança vá para a rua, porque já está há muito tempo dentro de casa, ele agarra no computador e vai para a janela para apanhar um bocadinho de ar fresco. Não é bem isso, é mesmo ir para a natureza e estar em contacto com a natureza, porque... Dizer a mesma coisa para deixar. O ecrã não é perigoso. Quer dizer, a rua é. E se eles não adquirem algum medo dos perigos, habituam-se a tudo pensando que o mundo é aquilo. O mundo não é plano, o mundo é 3 dimensões. E isso é muito importante o que eu vou dizer, porque a única forma das crianças aprenderem a lidar com o risco e avaliar o risco é arriscando, é vivendo riscos. Cair da bicicleta, senão pensam que não se cai da bicicleta. Aliás, isso é uma questão que hoje em dia mudou completamente a nossa vida social. E é uma questão que os pais e provavelmente os educadores todos que aqui estão também lidam bastante. As crianças deixaram de arriscar e de estar sozinhas na rua.
vão até muito tarde, são levadas pelos pais para a escola e, portanto, isso não lhes dá, de facto, a capacidade de sozinhas aprenderem a lidar com o risco, pois não, e avaliarem e alcançarem conhecimento também, através sim, dessa descoberta solitária. Exatamente. Parece. Porque é um conhecimento... desculpe. Diga. Não. Vai chegar aí o microfone que isto está a ser gravado. Há bocado eu ouvi na Vai ser questão visto no Qatar. do profissionalismo dos educadores. Aqueles que não gostam de minhocas não trabalham com minhocas. Portanto, o educador tem a liberdade de fazer na sua prática diária aquilo que mais gosta e deixar por fazer aquilo que não gosta. Depois de nós termos umas orientações curriculares, depois de nós termos as metas, depois de continuarmos com debates, com livros a serem publicados, eu pergunto se nas 4 paredes do Ministério da Educação, alguma vez, estes todos cientistas que estudam a educação a fundo, perguntaram porque é que não põem em prática a obrigatoriedade do programa das orientações curriculares. O professor do primeiro ciclo tem um programa a fazer e tem uma resposta a dar e os alunos têm que sair nos exames com resultados. Porque é que no ensino no pré-escolar não se faz o mesmo? Para exatamente dar que pensar aos educadores que não gostam de minhocas que o têm que fazer. Portanto, no percurso do ano letivo, poderia haver uma obrigatoriedade de cumprimento de um mínimo de itens que as orientações curriculares falam. Não digo-se tudo, mas... E se o educador está num grupo, se começa aos 3 e segue com o grupo até aos 5, para entrarem depois para o primeiro ano, durante esses 3 anos de ensino que tem um grupo na mão, cumpriria com as metas. Nós não esquecemos dessa pergunta, mas surgiu outra logo a seguir, que ouvimos as duas de seguida. Posso? Mónica, desculpa, mas vou discordar de ti. Eu acho que os educadores de infância têm uma margem de autonomia imensa. E ainda bem que não há obrigatoriedade de cumprirmos um programa, porque efetivamente somos muito mais criativos do que os outros níveis de ensino. O encontro realizado no passado sábado, em termos das ciências, evidenciou isso mesmo. Volto a parabenizar quem efetivamente esteve na organização desse encontro e, de facto, de ter conseguido levar as ciências ao baile, porque há muito tempo que não se via um encontro onde as ciências estivessem tão presentes. Temos aqui diga. Quero felicitar as pessoas que estiveram nessa origem. Eu, de facto, sou uma pessoa que me tenho interessado, sou de formação de base educadora de infância, tirei a minha licenciatura há 28 anos. Há 28 anos não tive formação em ciências, mas intuitivamente fui desenvolvendo as ciências nos 14 anos em que fui educadora de infância. Há 14 anos a esta parte, fui talvez das primeiras educadoras, quero acreditar que sim, que investigou ciências. Portanto, desenvolvi uma tese de mestrado onde fui estudar o desenvolvimento profissional das educadoras de infância no âmbito das ciências. Já nessa altura cheguei à conclusão que, efetivamente, as educadoras precisavam de formação em ciências. Nós não somos menos competentes do que os outros níveis. Efetivamente, talvez não façamos tão bem porque não tivemos preparação para isso e não nos devemos envergonhar de tal. Estamos sempre a tempo de aprender. Portanto, sensibilizo todas as educadoras aqui presentes para começar a não terem receio. Não se sintam incompetentes para desenvolver ciências nas vossas salas. São capazes disso, como são capazes de desenvolver práticas tão excelentes na matemática, na língua, também são capazes em ciências. Importa é vencer o medo e abraçar o desafio. Obrigado. Desafiem-se a vocês próprios. Desafiem-se a vocês próprias relativamente às ciências, porque são capazes. Nós somos capazes. Nós, educadoras, temos excelentes práticas. Precisamos de as escrever. O livro mostra isso. Porque lidamos com crianças. Não temos o culto da escrita, temos o culto da escuta da voz das crianças.
portanto, precisamos desenvolver essa competência da escrita, desafio-vos também a tal. Concordo inteiramente consigo, mas queria dizer uma coisa à colega que está atrás de si, Mónica, não é? Sobre os bichos. Eu odeio aranhas e tudo que rasteja me faz impressão, mas a questão é que também não sei cantar e não sei fazer montes de outras coisas, e fui educadora no direto durante muitos anos. Mas há sempre uma maneira de nós darmos a volta, não é? Se não gostamos, não sabemos cantar, somos desafinadas, podemos usar um gravador. Não gostamos dos bichos, eu não tenho que lhes mexer, eu posso mexer só em alguns, ou até fazer uma brincadeira e pronto, eles riem-se e brincam eles. Não, a ideia não é nós estarmos a mexer nos bichos, mas deixar que eles mexam. Por mais repugnantes que nos pareçam, e alguns são mesmo repugnantes para nós, isso é da natureza humana, não é? Mas acho que podemos na mesma deixá-los brincar e talvez auxiliar até consiga pegar nos bichos. Queria só dizer mais uma coisa, não sei se quer também falar sobre Mas isso. há a pergunta que ficou no ar ainda, a obrigatoriedade de era isso conteúdos. que eu ia responder. Sobre a questão das orientações curriculares. As orientações curriculares são obrigatórias. Elas não são um programa, são orientações, não é? E é disso que a Mónica estava a falar, não é? Que talvez fosse útil termos um programa como tem o primeiro ciclo, etc. Era isso? Será uma esclarecer a pergunta, não é a obrigatoriedade de ter um programa como tem o primeiro ciclo, não. Sim. A educadora, em prática de sala de aula, consciencializar-se que tem a ferramenta das orientações curriculares e tem a obrigação, não sabendo cantar ou não gostando de cozinhar, de dar a volta, mas proporcionar às crianças as várias todas as experiências. orientações Exatamente. Essa é a obrigação da educadora, é proporcionar experiências de aprendizagem em todas as áreas de conteúdo de forma equilibrada e também de acordo com os potenciais das crianças, não é? E as múltiplas curiosidades e interesses que eles têm. Essa é, de facto, a obrigação do educador. Agora, nós sabemos também que é muito difícil e por isso é que é importante a monitorização do nosso próprio trabalho. Nós nos auto-supervisionarmos, porque sabemos bem quando gostamos mais de expressão plástica, e nós fizemos há 2 anos atrás, fiz com as minhas educadoras um estudo muito simples, que foi, durante um período de tempo, perceber que experiências de aprendizagem em que áreas de conteúdo eram proporcionadas às crianças e quantas. E então era interessante porque as educadoras que claramente gostavam de expressão plástica tinham atividades de expressão plástica lá em cima e que gostavam menos de movimento, o movimento estava cá em baixo. Os gostos das pessoas eram todos traduzidos naquele gráfico e aquilo subia e descia. Muitas vezes de acordo com o gosto do educador e não de acordo com o interesse da criança. Por isso é que esta monitorização é importante, porque depois foi muito importante para nós, porque as ajudou a refletir sobre isso e dizer, alto lá, eu não posso estar aqui a fazer o que eu gosto, mas sim a proporcionar a mais ampla variedade de experiências de aprendizagem em todas as áreas, mesmo aquelas áreas que eu gosto menos, porque o educador não está ali a ensinar uma disciplina, está a ensinar todas as disciplinas, todos os contextos de vida, e não é especialista em todos, não é? Portanto, também temos que nos dar um desconto, não podemos exigir 100% de nós a todo o tempo. Convém termos essa capacidade de olhar para dentro e olhar para o nosso trabalho e termos a capacidade de equilibrar essas coisas para fazermos o melhor pelas crianças que soubermos. Posso talvez pedir à Filomena que responda a esta questão. Será que as educadoras de infância são de algum modo mais livres no seu exercício profissional que os professores do primeiro ciclo ou segundo ciclo que têm, de facto, exames com programas ao fim de um certo número de anos? São mais livres, mas também andam a querer prendê-los. O que não é nada bom. São. Mas há aqui uma coisa que eu gostava de salientar. Eu já percebi porque é que há só mulheres. Porque os homens gostam de andar presos. Deixa-me só pegar numa palavra que a segunda colega que fez a intervenção disse, que é eu intuitivamente não sabia, mas intuitivamente aprendia. E isto não pode acontecer numa profissão.
Peço desculpa, mas não pode. Ninguém pode, intuitivamente, aprender a ensinar uma criança a pensar. Isto é responsabilidade das escolas de formação. Se um educador não sai de uma escola de formação a saber promover pensamento, não é ensinar coisas. Então a escola de formação não está a funcionar. E isto para mim, neste momento, é grande preocupação. Porque o educador é livre, e isto está numa responsabilidade enorme. Enorme. E a grande questão é se todos os educadores têm noção desta responsabilidade. E se todas as escolas de formação dão ao educador esta noção de responsabilidade. Porque eu posso dizer que estou a fazer um projeto, mas eu não tenho uma atitude de projeto. Eu posso dizer que estou a ensinar a pensar, mas eu não estou a promover pensamento. Portanto, o educador é um profissional central e a formação dele tem que ser pensada muito a sério. E isto, para mim, é claramente, como dizia o professor Carlos Figueiredo, eureka, não é? É um instante decisivo. É um instante decisivo. Havia ali outra questão. É um bocado tem a ver com isso. Como muitas educadoras vêm da área de humanidades, quando chegam no curso... boa pergunta, sim, boa pergunta. Já percebi. Como muitas educadoras vêm da área de humanidades, não passam pelo ensino secundário na área de ciências. Quando muitos chegam não na sabem escola o que é ciência. Quando chegam na escola de formação, já chegam um pouco não tão preparadas como quem vem de ciências, mas até com um pouco de medo das ciências. Será que não era pertinente haver uma formação contínua, mais formação contínua para quem se profissionaliza na área de ciências, para ir tirando cada vez mais dúvidas quando estamos na prática profissional? Esta é uma boa pergunta, na minha opinião. Eu acho que aqui a presidente da APEI, da vossa associação, não é? A questão dos currículos é tão complicada, dos currículos de formação em educação de infância é tão complicada. Não sei se está aqui alguém do ensino superior. Há várias educadoras que são professoras de ensino superior, mas é uma área... Ele e outra pessoa. Eu fui professor durante 11 anos na escola superior e eu notava exatamente isso, uma discrepância, principalmente agora com Bolonha, quem vai para a educação, os educadores e os professores no mesmo pacote, digamos. Notei isso. Quem dá ciência só até o 9º ano fica desfavorecido, competências, digamos, na área das ciências. Ao contrário, quem dá ciências até o 12º. E depois esses fazem a parte do primeiro ciclo. Há aqui um problema ou não? Há um problema muito sério. Na minha opinião, eu acho que o Bolonha não favoreceu a educação de infância, porque nós tínhamos licenciaturas de 4 anos com um ano inteiro de estágio e com uma formação bastante ampla. E neste momento temos licenciaturas de 3 anos com 1 ano ou 1 ano e meio de mestrado, conforme o aluno quer fazer mestrado em Educação de Infância ou em Educação de Infância em primeiro ciclo. Ora, e com a agravante de os 0 a 3 anos terem sido quase abolidos dos currículos, na maior parte das escolas, não é em todas. Há algumas escolas, algumas universidades e escolas superiores de educação que têm alguma formação em creche. Estou-me a lembrar de Évora, Minho, Lisboa, Coimbra e não me estou a lembrar, não sei se a Madeira tem ou não. A maior parte simplesmente não tem, é como se os 0 a 3 anos não existissem. Portanto, há aqui uma série de questões que uma questão, vão ser difíceis. E também estava aqui uma senhora... Aqui, colega, também está animado, nós vamos encerrar daqui a pouquinho, mas ainda temos tempo para 2 ou 3 questões. Posso, então... Só favor. Tá? Helena. Eu penso que é interessante realmente perceber quais são as razões que justificam que ainda não se trabalhe com mais qualidade e mais sistematicamente a educação científica no pré-escolar. Algumas das razões já foram aqui afloradas. Eu penso que há uma outra que ainda não se tocou e que eu sinto da minha prática e do contacto com colegas
que também não é de menosprezar. É que muitas vezes nós temos aquela imagem, que eu acho que é completamente errada, que é que a ciência vem cortar a imaginação e a criatividade da criança e aparece como uma linguagem anti-criatividade ou anti-liberdade. O que é profundamente errado. Nós podemos ver por alguns relatos de prática que estão integrados neste livro, mas também temos boas experiências internacionais que facilmente poderão pesquisar, por exemplo, a experiência de Reggio Emília, que faz continuamente projetos de educação científica e artística a par e passo. Portanto, nada disto são linguagens que funcionam como contrários, antes pelo contrário. E é perfeitamente possível desenvolver um projeto de educação artística que é cruzado com a ciência ou o contrário. Uma coisa também que é importante relativamente à nossa falta de formação é que nós não temos que trabalhar sozinhos. A ideia do Jardim de Infância é trabalhar com assessorias, é ir procurar quem sabe mais do que nós. E, como é evidente, ninguém é autónomo para fazer um projeto em qualquer área científica ou outra sem pedir assessorias, que podem começar por ser as das culturas científicas dos pais e, portanto, vamos logo àqueles que estão mais próximos e vamos procurar a informação e a ajuda que precisamos. O pai engenheiro. Ou vamos procurar instituições locais mais ou menos próximas que nos podem fazer essa assessoria. Alguns destes projetos que estão neste livro também explicam que foram assessoradas por pessoas das ciências, da física, da biologia, etc., ou da área dos animais, da biodiversidade. Portanto, a ideia é fazer teias, é fazer redes, não é? E só assim é que se conseguem desenvolver projetos realmente bem vividos, parece-me. Muito bem, outra questão que já vamos tentar. Pode. Pronto, tive agora a sorte da questão levantada. É o seguinte, no vosso questionário, no instrumento utilizado, por acaso controlaram a variável, o modelo pedagógico que as educadoras utilizam? Por exemplo, se utilizam o Reggio Emília, a Escola Moderna ou outro. Porque aí vai-se notar certamente diferenças em que o modelo, visitando, devido a uma investigação que fiz a nível de mestrado, visitando instituições, jardins de infância, nomeadamente o pré-escolar, portanto, que tinha um modelo Reggio Emília e tinha um movimento da Escola Moderna, se bem que aqui é extremamente importante o seguinte, é perceber até que ponto é que, se aquele jardim de infância diz que segue o modelo Reggio Emília, e perceber até que ponto é que as educadoras o percepcionam, quais são as crenças que elas têm, e perceber que, por vezes, aquele modelo, depois que nós vamos averiguar, não segue nada do Reggio Emília. Portanto, como que é que isso? Por vezes o que surge aquilo que se diz não é aquilo que se faz. Exatamente. Por vezes há uma publicidade ali com o iScope, por exemplo, que dá uns resultados muito bons, mas só que depois na prática aquilo nada é seguido. Outra questão é a seguinte, relativamente aos homens do pré-escolar, já contactei com alguns jardins de infância que tinham séria relutância em contratar homens. Contactar? Contratar homens. Mas depois de contratarem, adoraram e perguntavam, mas é pena que nós não conseguimos no mercado mais educadores de infância. Pronto, isto é uma pequena observação. Isto acontece em Vila Franca. O modelo pedagógico e a contratação dos homens. A Filomena, que é... Eu posso responder à questão do modelo. Nós não perguntamos o modelo, porque basicamente isso é um assunto, como disse muito bem, não nos diz nada sobre a prática do educador. Ele pode-me dizer que trabalha em Reggio Emília e ter uma prática perfeitamente diretiva. Ele pode-me dizer que trabalha em pedagogia de projeto e não ter uma atitude de projeto. Portanto, o que o educador diz, em termos de modelo, que o modelo segue não interessa, interessa-me as suas práticas. E por isso é que o questionário tinha uma parte em que pedia para eles relatarem práticas, em que era dar voz aos educadores. Sobre a questão dos homens, deixe-me só aqui, que eu sei que a Lúcia está cheia de vontade de dizer, nos jardins de infância acontece um bocado o contrário do que acontece nos casamentos, não é em todos, que é, eu agora estou a brincar, claro, que é, passado muitos anos de estarmos casados, achamos que os homens já não são substituíveis, pronto. Eu estou a brincar, atenção, eu estou a brincar. Temos que dar algum humor também a estes momentos. Com os homens no jardim de infância é ao contrário. Ao princípio achamos que eles não servem para nada, mas com o tempo, aquilo até resulta. Servem para qualquer coisa. Têm uma vontade de se afirmarem, não é? E conseguem provar.
Outra constatação, uma coisa que se verificou também foi o seguinte: realmente, as educadoras de infância, aqui relativamente à parte de educação matemática, e acredito que também aconteça um pouco aqui na parte da ciência, são educadoras que fazem o seu percurso escolar, formal, fugindo à matemática. Portanto, a primeira vez que tem uma má experiência, isto foi um estudo até feito na Madeira, que a má experiência foi no primeiro ciclo, tendem a fugir, portanto, facilmente à matemática. Mas, no entanto, quando têm na formação académica uma professora que se demonstre competente a ensinar a parte das ciências ou da matemática, e que seja em que geralmente o comentário é: agora vou ter matemática, agora é que eu nunca mais vou acabar o curso. Mas a professora conseguiu desconstruir o que é isto da matemática. E muitos dizem que afinal a matemática é fácil, entende-se. Portanto, tornaram a gostar da matemática, mudaram as crenças que tinham associadas, por exemplo, à educação matemática, porque estamos a falar do pré-escolar, não é? E o mesmo com a parte da ciência. Há uma grande ligação, ou seja, quer da matemática, quer da educação e quer da ciência, por exemplo, falar de física, de geologia. Eu acredito que muitos daqueles educadores, apesar de seguir as orientações curriculares e até com os manuais que agora existem, que o Ministério tem, fogem aquelas pequenas brochuras. Por enquanto. São as brochuras. Só aquelas brochuras, pronto, se bem que a da parte da ciência, infelizmente, não está como as outras, só uma, e não está tão acessível, pelo que eu ouvi relativamente às outras. Muito bem, Lúcia. Eu queria só fazer um comentário em relação à questão dos homens. Nós temos, o ano passado nós tínhamos 614 homens educadores de infância. Se a memória no país. Qual é o universo todo? Em quantas educadoras? São cerca de... não chega a 30 mil, se eu não estou enganada. Tem 600 homens em 30 mil. 5%. Exatamente, é isso, 5%, está certo. Sim, mas ninguém os impede de ir para a educação de infância. A questão de haver poucos homens e... 2%. É muito pouco, é muito pouco. E a maior parte deles trabalha numa sala de jardim de infância, começa por trabalhar numa sala de jardim de infância, mas depois começa a fugir para outras atividades, ou nas secretarias, DRECs, ou ensino especial, no ensino especial, etc. Mas dos que acabam, são poucos os que permanecem na sala. Pode ser questões de género, porque estão numa casa cheia de mulheres e depois, não é? Pode ser... Nós temos um colega que é o Luís, que trabalha no Alentejo, e ele dizia que trabalha em sala, já há muitos anos, já há 20 e tal anos. No início os pais homens olhavam para ele com muita desconfiança. As mães não, mas os pais homens foi muito difícil para ele conquistar a confiança dos pais. E depois há outra questão que também penso que tem a ver com isso, é que o salário de facto não conquista muitos homens. Que, como sabemos, no nosso país os homens ganham em média mais do que as mulheres. E esse parece-me que é um dos impedimentos também. E sobre os outros assuntos? Os outros assuntos, em relação ao modelo pedagógico, acho que a professora Filomena já respondeu. De facto, não olhámos para aí. E também eu penso que nós não temos modelos pedagógicos puros, temos abordagens, integração de aspectos que consideramos positivos de diversos modelos, tirando o movimento da escola moderna, que é um modo de estar, uma atitude, e que no fundo é quase a tradição portuguesa, não é? Porque todos nós temos muito a ver com o movimento da escola moderna. Não temos assim, podemos ter uma ou outra experiência em que... Diga? A escola moderna faz a supervisão às educadoras. Os outros modelos não decidem. Isso depende do empregador. Isso não tem a ver com o modelo, isso tem a ver com os recursos do empregador e do modo como se regulam e como promovem a melhoria, não é? Porque os educadores fazem formação.
Agora, podem fazer formação indo a seminários ou fazendo formação em contexto dentro dos seus jardins de infância, que é o caso do movimento da Escola Moderna e de muitos outros que usam os modelos mistos. Não sei se havia mais algum assunto no meio. Há só aqui esta uma última senhora. pergunta. Ainda há duas perguntas rápidas que vamos ter de terminar. Só um segundo. Diga. Boa tarde. Eu não sou educadora de infância, começo a fazer aqui a minha declaração de interesses. Sou responsável técnica numa autarquia que se preocupa muito com esta questão da ciência e já há muitos anos que já testámos vários modelos de introdução da ciência no pré-escolar e várias coisas que não funcionaram e sobretudo porque provavelmente houve opções que não foram as mais adequadas. Nos últimos anos, atendendo a isto que aqui esta senhora que estava aqui atrás de mim, nomeadamente a questão da formação inicial, quer dos educadores de infância, quer dos professores do primeiro ciclo, que não têm conteúdos, conhecimentos de ciência, às vezes os básicos, para poder ensinar ou ajudar a descobrir e a brincar, mas na orientação certa, porque há situações que às vezes é muito grave, brincadeiras, entre aspas, que se fazem e que, em vez de estar-se a desensinar e a transmitir conteúdos profundamente errados e que às vezes causam bastante moça, tentámos, e tem funcionado, uma parceria com o Instituto Gulbenkian de Ciência e com o Instituto Superior Técnico, em que a formação é feita dentro da sala. Portanto, qual é a autarquia? Oeiras. Oeiras. É feito dentro da sala, em contexto de atividade, e no caso do primeiro ciclo, em contexto de sala de aula, e foram criados um conjunto de tutoriais que ajudam o professor e o educador a orientar e a adaptar depois consoante o grupo que tem as atividades. Portanto, o método é sempre tentar levar as crianças a partir de uma determinada experiência que parece muito simples, explorar e questionar. É isso que se pretende com o projeto que nós temos. Há materiais que estão disponíveis no nosso portal da educação, podem consultar. O projeto chama-se Aqui à Ciência e temos todo o gosto de proporcionar, fazemos formação em sala, em contexto, em hands-on, mas também sessões que não estão com os miúdos. Portanto, há conteúdos disponíveis, materiais portugueses, adaptados às escolas portuguesas e mobilizando recursos que não são nada de extraordinário. Portanto, manifesta a nossa disponibilidade para quem quiser poder recorrer a eles. Muito bem. A última pergunta, então, surgiu aí. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro dar os parabéns aos autores por este livro. Não existe, de facto, muita coisa publicada em termos de ciência no pré-escolar, pelo menos que eu conheça. Não conheço o livro, mas é bom que haja coisas em português e, portanto, desde já os meus parabéns. Irei ler o livro com toda a atenção, logo que possa. Eu queria fazer um comentário ou dois. O comentário, digamos, já passou um bocadinho este assunto, mas há bocadinho falou-se da questão das minhocas, das aranhas, da repulsa que às vezes temos e que nos leva ou a não trabalhar com esses animais ou então a evidenciar um bocadinho perante as crianças, para as crianças, a nossa repulsa. Eu acho que mais importante, eu trabalho em formação de professores, portanto, um bocadinho na área das ciências, mais importante do que trabalhar ou deixar de trabalhar a minhoca ou a aranha ou a mosca ou o que quer que seja, é muitas vezes o facto de transmitirmos à criança essa repulsa. Porque, no fundo, nós somos um modelo para a criança, não é? E, portanto, quando uma criança nos vê
a ter uma reação negativa porque há uma aranha, uma barata ou uma mosca, pouco me preocupa se a criança aprende ou não aprende sobre a mosca ou sobre a barata, mas preocupa-me que ela adquire uma atitude repulsa e essa atitude fica. Essa criança provavelmente será mais difícil ela não ter essa repulsa no futuro. Portanto, não vejo muita necessidade de haver um currículo por causa disto, mas era importante que nós não nos esquecêssemos que somos um modelo. E, portanto, não podemos transparecer essas atitudes negativas. Mas só que me ocorre dizer sobre aquele assunto. Relativamente à questão, vou tentar ser muito breve, relativamente à questão da formação de educadores e das fragilidades que os educadores podem ter à partida na área das ciências por virem de humanidades, isto é um facto, não é? Mas acho que tem muito a ver, que pode ser corrigido ou minorado este problema com a formação e com aquilo que nós fazemos, não é? A formação inicial, a formação contínua e muitas vezes as fragilidades que nós vemos em alguns alunos, nós vemos que foram mais tarde, quando acompanhamos essas pessoas na prática, eu em alguns casos faço isso, nós vemos que isso foi ultrapassado pela motivação, pelo envolvimento, pela alegria com que se tem em trabalhar ciências e o facto de sabermos usar os recursos que temos à nossa disposição. E isso acontece. E há inúmeros casos em Lisboa que eu conheço, de pessoas que não tiveram, algumas delas foram nossas alunas, minhas alunas, não tiveram formação em ciências e que estão a fazer um excelente trabalho nas ciências por metodologia de trabalho de projeto ou por outras. Relativamente ao estudo, eu sou bioquímico de formação, apesar de trabalhar na formação de professores já há uma série de anos. Relativamente ao estudo, houve uma coisa que me deixou um bocadinho curioso e é a questão da química. Ou seja, a maior parte dos educadores refere a química como uma das áreas, ou a área menos abordada. Sim. A questão que me ocorre, não sei se é disparatada, é: será que todos temos presente o que é a química no pré-escolar? Porque eu acho um bocadinho estranho. Não é? Se nós formos aos jardins de infância, também sou pai e tenho uma criança no jardim de infância, se nós formos aos jardins de infância, nós vemos química com muita facilidade no jardim de infância. Não é? Nós vemos as misturas, nós vemos a culinária, nós vemos o trabalhar o barro, nós vemos... E aí, com jeitinho, nós encontramos alguma química, ou se calhar ela está lá mesmo. E, portanto, é um bocadinho custa um bocadinho entender a química ser uma das áreas menos abordadas, quando eu acho que, de facto, vejo muita química nos jardins de infância. Pronto. E uma última nota, que é uma pergunta, uma provocação, se calhar, é... Eu sou formador de professores, mas sou pai. E uma das coisas que eu vejo, principalmente como pai, nos jardins de infância, vejo a florescer, se calhar não se falou nisto, eu acho que houve uma altura em que quase que se falou nisso, que é a questão dos manuais e da escolarização do pré-escolar. Isso é evidente na matemática, na língua, mas já começa a ver-se também nas ciências, e isso preocupa-me um bocadinho, porque essa ciência do manual com crianças de 4 anos é uma coisa que eu de facto não consigo entender, e não sei, eu tenho uma opinião que é clara sobre isso, pessoalmente acho que não faz, sou contra, acho que não faz sentido nenhum. Até porque a ciência do manual é uma receita que só pode ser. Penso que não é isso que se pretende, não é? Nós trabalhamos as tais ferramentas intelectuais, trabalhamos os processos científicos, é isso que é mais importante do que propriamente a criança saber quantas patas tem também é, mas quantas patas tem a formiga ou o gafanhoto, mas se calhar é mais importante a criança querer observar, ver, questionar sobre, e não sei se o manual ajuda muito nisso. Pronto, muito obrigado. Não. Então, para terminar... Eu quero só dizer que em relação à química, e estava aqui a comentar, eu penso que muitas vezes aquilo que está a acontecer não é percepcionado como sendo química, justamente porque o educador não tem formação nessa área, portanto não identifica como não lhe chama química, não chama-lhe outra coisa. Em relação aos manuais escolares, existem manuais escolares para o pré-escolar, existem imensos a vender. E até existem uns, curiosamente, que dizem em cima que estão feitos de acordo com as orientações curriculares, o que é uma tremenda ilegalidade, porque eles não podem fazer aquilo. As orientações curriculares são do Ministério da Educação e aqueles manuais, eu não sou do Ministério da Educação, mas aqui honra seja feita ao Ministério da Educação. Aqueles manuais, para serem aprovados pelo Ministério, deviam ter ido ao Ministério da Educação e não foram. Isso induz muita gente em erro, para além de ser... muitos pais, porque dizem, olha, este é o manual do pré-escolar, não é? E não é. São empresas, livreiros, que
fazem imensos materiais, todos de acordo com as orientações curriculares e até de acordo com as metas de aprendizagem. Muito bem. É lixo, na minha opinião. E as editoras gostam. Como? Exatamente. Posso só dizer mais duas coisas e termino muito rapidamente. Queria só dizer que aquela colega que falou ali atrás, que é a Helena Martinho, e é a única que está aqui que eu conheço, é uma das autoras dos relatos de prática. Obrigada, Helena, por teres escrito. Queria dizer também que a APEI a seguir irá esforçar-se no sentido de criar formação para os educadores que vá de encontro a estas questões mais prementes que surgiram aqui. Não será já amanhã, nós somos todos voluntários na associação, como sabem, portanto é um processo que vai demorar algum tempo, mas vai aparecer, porque esse era também um dos objetivos do estudo, identificar necessidades de formação e criar essa formação. Era só isso. Muito bem. Eu termino agradecendo muito às autoras de terem feito esta obra para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que a partir de agora é uma obra vossa. Agradeço também à doutora Ana Paula Labrinho a hospitalidade que nos deu aqui. Vamos voltar, como eu disse. Agradeço às pessoas que colaboraram comigo na organização deste evento, em particular a Mónica Vieira, que foi inexcedível, como sempre. E sobre o tema, agora tenho essa possibilidade, só 2 ou 3 frases sobre o tema. Eu, depois de ver o livro, reforcei a minha convicção que é possível ter jardins de infância mais amigos da ciência. Isso significa, para mim, é uma sociedade mais amiga da ciência. Porquê é que a sociedade precisa ser mais amiga da ciência? Porque, com certeza, nós somos seres sociais, sociedade, somos seres sociais, comunicamos uns com os outros. Mas partilhamos uma coisa, todos temos em comum. Vivemos num planeta onde há ar que respiramos e pode-se aprender sobre o ar a soprar em balões, a brincar. Num planeta onde há muita água, nós próprios, a maior parte do nosso corpo é água, onde há água. Vivemos num planeta que tem terra por baixo e as coisas caem para baixo, não caem para cima. Vivemos a uma certa distância de uma estrela que envia aquela luz maravilhosa que nos permite ver uns aos outros. E esse facto é um facto primário da vida. E esse facto deve ser adquirido o mais cedo possível. E depois, também vivemos nessa coisa que é interessantíssima, é que também vivemos num planeta em que há minhocas. E nós, perdendo um bocadinho a aversão às minhocas, que eu também tenho, mas podemos mais tarde, em níveis mais avançados de ensino, perceber que temos coisas a ver com as minhocas. Em particular, temos, tal como as minhocas, DNA. A minhoca faz parte da grande árvore da vida. E nós temos coisas, enfim, umas pessoas mais que outras, eu espero ter pouco. Mas temos algumas coisas. O São Francisco de Assis, ele comunicava esta mensagem sem saber biologia molecular. Mas temos muita coisa a ver com os animais, com as plantas, temos a ver, enfim, com o mundo, porque nós somos parte do mundo. Muito obrigado a todos.